o sino das notificações. Sinceramente, eu não entendo a dificuldade que os líderes religiosos protestantes brasileiros têm em falar a verdade. Nós estamos em 2026. Por que não falar a verdade para o povo? Por que não expor a realidade? Estamos aqui no podcast Inteligência Limitada, Luiz Saião e outros convidados aqui também. O link deste corte estará aqui na descrição deste vídeo. E vamos então aqui reagir e você vai entender exatamente o porquê desta minha indignação inicial. Olá, meus ilustríssimos amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, no seu canal, no nosso canal favorito, predileto, Verdades Ocultas da Bíblia. Como vocês estão? Eu espero, sinceramente, do fundo do meu coração, que todos estejam bem. Bom, vocês já sabem como funciona. Eu vou comentando aqui, vocês vão comentando aí. Então vamos embora, mas não se esqueça de acessar o nosso portal verdadesocultasdabiblia.com.br. Tem também o meu livro O Inferno Não Existe, ele está disponível na Amazon, na Booktube e também no Clube de Autores e também no Mercado Livre. Beleza? Tem também os demais e-books que eu produzi aqui no canal. Todos os links estão aqui na descrição deste vídeo. Vamos lá? Então vai, play! E o que acontece nesse espaço que ele é morto e tem a ressurreição? Ele é consenso que ele vai para o inferno realmente? Como que desceu ao Hades, né? A expressão mansão dos mortos. Então ele vai para a realidade do mundo espiritual, né? Porque esse negócio de inferno é um pouquinho complicado, porque o mundo, a descrição do mundo bíblico chama a realidade do mundo dos mortos como Hades, que foi indevidamente traduzido por inferno. Nem sempre, ou poucas vezes tem esse sentido. Então quer dizer que Jesus foi ao mundo dos mortos e proclamou ali a sua vitória, a sua conquista no mundo espiritual e esteve na presença do Pai e depois ele retorna. Já começamos aqui com a seguinte situação. Ele foi aos espíritos em prisão, que de acordo com a própria tecnologia neotestamentária estavam no Tártaro, e que de acordo com a literatura enoquiana, estes espíritos em prisão foram aqueles anjos que foram sentenciados pelos seus sortilégios e sacrilégios, ou seja, os vigilantes que se envolveram com as filhas dos homens, que está logo nos capítulos iniciais do livro de Enoque, em algumas edições, o capítulo 6. Então que isso fique bem claro. Toda a construção dessa tradição de que Jesus falou, ou anunciou algo, ou pregou algo aos espíritos aprisionados no mundo dos mortos, não tem nada a ver com alma, não tem nada a ver com gente que morreu. E isso eu trabalho e demonstro claramente no meu livro, porque eu mostro o texto, tem um capítulo só sobre isso, ok? Demonstrando isso claramente. Então isso aqui, eu já falo agora, é uma mentira. Isso é uma construção teológica, narrativa, oriunda de uma mitologia descrita no livro de Enoque. Ok? Ou então o que está em Enoque é verdadeiro. O que está no livro de Enoque é verdadeiro e ele deveria ter sido canonizado no cânon protestante. E aí volta a minha pergunta. Por que tem que mentir? Qual é a razão para ficar mentindo para o povo? Por que tem que mentir para as pessoas? Eu não vou mentir. Eu não me importo com que fulano vai dizer, ciclano vai... porque não tô nem aí, eu tô aqui pela verdade, eu não quero ser enganado, filho de otário, de idiota.
E é isso que esses caras fazem, com todo respeito a Luiz Saião, que sabe, ele sabe. O problema de Luiz Saião é que ele sabe, igual o Caio Fábio, escrevi uma tese acadêmica sobre... Não. Acadêmica... Vocês sabem que vocês estão mentindo. Não é que está defendendo a fé, vocês sabem que estão mentindo. Foi ao mundo dos mortos, Cara, quase falei, quase. Poxa, foi o Tártaro, e ali é o contexto enoquiano. Então teve queda de anjo no sentido do livro de Enoque? Poxa, é uma palhaçada, eu não suporto mais isso. Olha, eu vou falar pra vocês, mais uma vez, eu tô vendo um vídeo pra me estressar, eu acho. Vamos lá. Esse é um texto Esse reino dos mortos ficaria onde? Ficaria junto com os anjos de Deus? Ou... Então, a Bíblia apresenta dois enfoques. Um, de uma maneira genérica, onde estão os mortos, quer estejam numa situação de bem-aventurança ou de sofrimento. Sim. E às vezes ela apresenta o quadro mostrando os dois separados. Aparentemente o que Jesus faz é proclamar nesse ambiente, porque ninguém poderia estar junto da presença de Deus sem que houvesse redenção plena. Reverendo Luiz Saião, você está mentindo. Você está mentindo. Você sabe o contexto dessa passagem. Quando eu estava trocando as minhas fraldas, muito provavelmente você já sabia do contexto real dessa passagem. Jesus não foi anunciar nesse contexto de nada. Você sabe que toda herança escatológica que há no judaísmo e no cristianismo, principalmente em relação ao pós-vida, comparando as literaturas de tradição antes e pós-cativeiro, você sabe que tudo isso tem a influência zoroastriana, mitologia iraniana. Você sabe disso. Persa, você sabe. Você sabe. Você tem idade para ser meu avô, meu pai, sei lá. Você sabe. Em 2026, você sabe disso. Fala a verdade. Ou a verdade vai custar muito? A verdade é custosa. Eu não tenho medo de falar a verdade e publiquei um livro sobre isso. Eu não tenho medo. Eu não vou ressignificar, eu não vou reinterpretar. Eu vou demonstrar o que realmente é. Olha, isso aqui veio daqui, está aqui, o paralelo é esse, logo, isso é uma construção narrativo-teológica. Isso é uma construção do escriba. Não é uma realidade factual. Isso não aconteceu de maneira literal. Literalmente isso não aconteceu. Porque se eu disser que isso aconteceu literalmente, e eu tiver a honestidade de falar o real contexto, eu vou ter que acreditar que realmente a literatura enoquiana fala a verdade, que vigilantes, anjos que estavam no céu e vieram à terra e coabitaram com a filha dos homens, e Deus os puniu e os encarcerou para sempre até o dia do julgamento, onde no próprio julgamento eles vão ser julgados só para confirmar a punição. E aí eles estão aprisionados. E aí esses espíritos aprisionados é que devidamente se enquadra corretamente, unicamente, no contexto da Epístola de Pedro que faz essa citação. Então, logo, eu tenho que acreditar que o Cristo ressuscitado do Novo Testamento pregou aos espíritos aprisionados, que eram anjos caídos, que estão mencionados no livro de Enoque. Logo, essa tradição neotestamentária valida ao menos esses trechos que têm essas menções no livro de Enoque. E aí, vamos canonizar. Canoniza, pô. Canoniza pelo menos o livro dos vigilantes. Você sabe que o primeiro livro de Enoque são 5 livros em um, na verdade. E eu também falo isso aqui no meu livro. Aí deve falar a verdade, custa caro. E a proclamação, né, quando ele
proclama, ele pregou, né, vamos dizer, aos mortos, no sentido em que ele proclama a sua vitória de que a redenção foi conquistada e foi conseguida plenamente. E depois acontece a ressurreição. Mas não que ele... Não essa coisa da chave do inferno... não é mais isso. Música do Diante do Trono, né? Que tem isso aí. Não, o Hades, ele, a tradução literal dele seria a sepultura, o cemitério, né? E aí ele é utilizado em alguns momentos no Antigo Testamento, que é o Sheol, que é o equivalente do Hades do grego. O salmista trata o Sheol, que também é traduzido para inferno, erroneamente, como uma angústia, uma depressão, né? Ele fala, minha alma se abateu até o Sheol. Então, lógico que não é literal. Então, há uma leitura simples também de que Jesus foi até o Hades. Jesus foi sepultado. Jesus foi para o, entre aspas, o cemitério. Não. Hades ali é Hades mesmo, o mundo dos mortos. Tem a palavra específica para sepultura no grego. Tem a palavra específica para sepultura. Para cemitério, para tudo isso aí. Hades é o nome do rei do submundo, do qual o submundo carrega também sua nomenclatura, o seu nome. Ponto. É Hades mesmo, é Hades. A descrição helenística que permeia o imaginário do Novo Testamento acerca do inferno, combinado com a literatura enoquiana, eu tenho aqui no meu livro, capítulo do Hades. Tem aqui no meu livro um capítulo do Hades. Para de querer salvar também o personagem. Não, é mito. Mito era a mente do escriba, imersa no mito, na construção mitopoética. E ora ele vai ter uma percepção simbólica, ora ele vai ter uma percepção para formar a crença, a corrente teológica do cristianismo acerca de escatologia, acerca do pensamento pós-morte. Para de enrolar, tá aqui, ó. Não tem ninguém que leu esse livro aqui que se arrependeu. Não tem ninguém que leu esse livro aqui que se arrependeu. Ok? E meus próximos livros estão vindo aí, galera. Aguenta aí. Tá difícil pra mim também. É muita coisa acontecendo. Vocês sabem. A gente troca uma ideia com vários de vocês. Por e-mail, por WhatsApp. Mas vai fluir tudo. Tudo flui. Não vê o portal? O portal VOB saiu. Saiu o portal. O joguinho tá quase saindo. Beleza? Então a gente vai trabalhando. Vamos trabalhando. Olha aí, ó. Vamos trabalhando. Pedro fala, pregou aos espíritos em prisão. Aí começa... Por isso a coisa amplia, Quer dizer, proclamou. Eu queria só, se você me permite, o meu professor aqui que está assistindo, ele mandou a referência que sim. Oração do Sidur, livro de orações do Shabá. Obrigado aí o professor John Souza, graduado, doutorando em Cambridge também, professor do Esquerda Carioca, que é o seminário de Teologia e Política que eu faço parte. Valeu, mano. Tem a especificação, porque o Sidur é o livro básico do... Ele não me mandou aqui, mas eu vou pegar tudo e mando. Então, se você completar, Victor, pode falar. Não, eu ia falar, então é como se ele dissesse aos mortos, quem morreu até ali, que aparentemente não tinha salvação, é isso? Não era... Eles estavam esperando não tinha a possibilidade da plenitude da presença de Deus pelo sacrifício perfeito não ter sido feito. Isso é teologia. Quando ele faz esse sacrifício, ele dá a possibilidade para todas as pessoas mortas antes dele de serem salvas, é isso? A realidade... Não tem um título de Soter, Salvador? Serafes era Salvador dos vivos e dos mortos. Eu fiz um vídeo aqui sobre Serapis. E eu ainda falei, olha, eu disse aqui, foi uma videoaula. E não tá distante não, é recente. Tem o quê? 4 meses. Talvez eu coloque aqui na descrição se eu lembrar. Se eu não lembrar, alguém me lembra aí, pede o link aqui nos comentários. Serapis, Soter, Salvador. E eu ainda falei assim, ó, não há paralelos entre a literatura neotestamentária e a literatura de Serapis. Não há uma influência mútua. Ou seja, Serapis não copiou o cristianismo ou o cristianismo copiou Serapis, não. São apenas ideias que são similares, estavam correntes naquele mundo e que as pessoas aplicavam aos seus deuses.
Eu demonstrei que eu abri o texto. Serapis, Salvador dos vivos e dos mortos. O que garante a vida após essa vida aqui. Serapis. E você conhece, Serapis é uma divindade inventada, sincretizada e tudo mais. Uma divindade política. Que ganhou culto, ganhou templo, ganhou bispo, tinha os bispos de Serapis, ganhou oração, ganhou livro escrito. Livro escrito não, né? Porções literárias escritas. Então, coincidência. Coincidência. Das pessoas no mundo espiritual não quer dizer que todas estão salvas, né? Tem pessoas perdidas e pessoas salvas. Essa realidade da presença de Deus desfrutada plenamente agora é possível por causa da vitória de Cristo. Então parece ser esse o sentido quando ele proclama, quando ele diz que ele pregou aos espíritos, que ele proclamou a sua vitória depois daquilo que foi realizado plenamente. Entendi. E essa vitória, ela se estende dali para trás e dali para frente. Com certeza. Sim. Com certeza. Mas por que se fala então numa segunda vinda? Porque Legal. você entendeu a minha pergunta? Essa é a grande... se ela se estende para frente, Essa porque é a tem uma pergunta... necessidade de uma segunda vinda. Essa é a grande pergunta do primeiro século. Você chega e fala o seguinte, olha, Jesus é o Messias, ele veio acabar com toda a maldade, toda a crueldade do mundo, veio consertar os problemas do pecado humano, ele declarou a vitória dele sobre toda a espiritualidade, e uma boa parte dessa proclamação, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade. A verdade, eu expus essa verdade no meu e-book, Os Muitos Messias em Jesus. Porque sobre Jesus há diversas investiduras messiânicas. E uma das expectativas que existia era do Messias Celeste. Então Jesus tinha que cumprir esse papel de juiz escatológico que iria vir sobre a terra para executar o juízo. É por isso que ele tem que voltar. Porque agora ele volta na investidura arquetípica, simbólica, do que também isso é livro de Enoque. O Messias Celeste, que vem trazer o juízo para os poderosos, para os maus da terra, para os impérios da terra. Então ele tem que vir como Messias Celeste, como Rei soberano, Filho do homem, o Filho do ancião de dias, o Messias que está oculto nele desde a fundação do mundo. Antes disso está em Paulo, isso está em Enoque. Entendeu a situação? Então é por isso que ele vem. Isso aí que ele está falando, que o Vitor Fontana está trazendo, é teologia. Ele está já na teologia, ele está no campo teológico. Mas no campo verdadeiro, real, literário, esse é o motivo literário. Jesus cumpre essas funções messiânicas. Filho de Davi, por exemplo, é uma função messiânica. É um tipo messiânico. Jesus cumpre as funções desse tipo messiânico, que é esse que o pessoal que é judeu, ortodoxo, está aguardando aí. Um líder político, na época era guerreiro, na verdade, né? E filho de Davi, da casa de Davi. Mas você também tinha o Messias sofredor. Eu demonstrei isso. Você tinha o Messias sofredor. Você também tinha o profeta, e eu demonstrei isso. Você tinha o Messias sacerdotal. Eu demonstrei isso, e você vê isso no livro de Hebreus. E você tinha o Messias celeste, 5 tipos messiânicos básicos. Jesus, ele está cumprindo as funções desses 5 tipos messiânicos. Do qual um deles, me desculpe minha indignação, porque eu não consigo, do qual um deles é o Messias celeste. Pra que ficar teologizando? Parece que é assim, eu sei a verdade, mas eu não posso dizer. Então, fala a verdade para as pessoas.
Deixe que as pessoas decidam, elas decidem. Realmente, então assim, eu creio que faz sentido. Não, então não faz sentido. E eu sempre falo, quando você começa a aprofundar, não importa a religião, zoroastrismo, cristianismo, budismo, hinduísmo, islamismo, quando você começa a se aprofundar nessas manipulações de tentativas de falar acerca do sagrado, que é assim que eu enxergo religião hoje, manipulações da tentativa de falar do sagrado e se instrumentalizando disso para consolidar poder político, poder financeiro, atualmente, poder militar. Então, assim, ou você vira ateu, ou você vira iniciado, ou você vai para uma tradição esotérica. Ponto, meu irmão. Não tem outra via. Para quem não quer ser raso, para quem não quer ficar batendo palma para Tassos Licurgo, para quem quer ficar ouvindo Vitor Fontana, não, eu quero saber a verdade. Aí quando você pega e vê a verdade, a verdade é essa. Fonte primária vem daqui, é daqui que vem, é daqui que o Corão tirou tal passagem, que eu já mostrei até que do Corão. Até do Corão eu já mostrei aqui no Verdades Ocultas da Bíblia. Não, esse texto aqui não é Mohammed nenhum, isso aqui vem daqui. Vem de um poeta siríaco daqui, vem de um texto árabe que é aqui, pré-islâmico. Isso aqui é pré-islâmico. Então não foi Anjo Gabriel nenhum que revelou. Então não foi nenhuma inspiração de Alá. E a mesma coisa vai para o cristianismo, vai para o zoroastrismo também. Eu me aprofundei aqui nos mitos iranianos. Demonstrei aqui. E aí você tem dois caminhos. Não acredito em nada. Para mim isso tudo é tudo mitologia. E tá tudo certo na minha opinião. Minha opinião pessoal, tá tudo certo. Eu não acredito em nada. Para mim o que importa aqui nessa vida é fazer o bem e alcançar o máximo possível que eu puder para que eu esteja bem e quem tiver à minha volta, a minha família esteja bem. Ou você vai para uma outra perspectiva. Não, realmente existe algo, existe uma comunidade, tem uma síntese como René Guénon, como Ananda Kumaraswamy, como Júlio Zévola e outros. Não, realmente existe. Pode ser que exista uma filosofia perene, pode ser que exista uma síntese comum destas religiões. Você pega uma obra de Aleter, realmente faz sentido isso aqui. Pode ser que sim. Tem um livro muito bom, A Origem de Todos os Cultos. É um livro antiguíssimo, mas que tem umas coisas interessantes. O livro é em francês, não tem tradução em português, mas hoje você tem inteligência artificial, então você não vai ler porque você não quer. Senão, realmente faz sentido isso aqui. Realmente tem uma matriz. Parece que tem uma matriz comum, né? Parece que tem algo realmente. E eu acredito que possa existir algo transcendente. E eu vou buscar, de acordo com essas filosofias mais fechadas, esotéricas, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento. A psicologia já faz isso mesmo, como ciência. A pessoa se autodesenvolver, se autoconhecer. Eu só vou por uma via filosófica que busca uma conexão com uma possível existência transcendente e uma possível entidade que governa a realidade não vista. E isso não é religião. É uma busca pessoal sua. E aí, através dos exercícios, das leituras, das meditações, você vai validando essas experiências internas. Que você vai ver coisas no... Ih, já tô falando demais. No seu mundo externo. Entendeu? Agora, para ficar de blá blá blá, de blá blá blá, você pode até não falar dessas questões, mas pelo menos no que diz respeito ao tema, fala a verdade. Você pode não querer ir por um caminho de militar o ateísmo ou de dizer assim, olha, eu acredito que a via da iniciática é melhor para se lidar com as questões da existência humana. Você pode não falar isso, mas você pelo menos dizer assim, bom, estamos aqui no cristianismo, não, inferno, não tem isso não. Por causa disso. Aí é com cada um.
Entendeu? Esse é o correto. De entender, e nisso eu acho que o Sayão é muito correto quando ele diz que às vezes a gente enxerga as coisas com um olhar muito ocidental e pensa pouco com a cabeça judaica, porque a gente quer olhar para essa passagem como se fosse uma passagem sobre a salvação individual das pessoas, quando na verdade é muito mais a proclamação de que Cristo é vencedor sobre toda a realidade espiritual. Mas assim, você fala tudo isso pro pessoal. Só para aquele pessoal ali no primeiro século, fala, olha, Jesus morreu, ressuscitou, está resolvendo o problema da crueldade, etc, etc. Só que o pessoal olha para o lado, ainda tem gente mentindo, ainda tem gente matando, ainda tem toda a crueldade espalhada que você puder imaginar. E aí você fala o seguinte, espera aí, tem algo acontecendo nessa história, porque era para ter acabado. Você olha pela janela e você ainda encontra maldade espalhada pelo mundo. Bom, como que se eu, com uma visão cética do mundo, eu resolvo essa questão? Não, Paulo estava pregando esse negócio de que Jesus ressuscitou, formando essas comunidades. Para resolver essa situação, ele fala o seguinte, não, peraí, Jesus fez isso, mas ainda não está completado, então a gente espera que ele volte e daqui a pouco vai completar. Só que nunca acontece. Com uma visão cética da coisa, basicamente na academia você vai ver bastante esse tipo de discurso. Bastante. Com uma visão confessional, uma visão de fé para isso, o que está acontecendo ali é o seguinte, tanto Jesus quanto Paulo anunciam que ele vai retornar precisamente porque ele cumpre na cruz e na sua ressurreição e decreta o fim da maldade, e diz que essa maldade tem um prazo de validade, só que esse prazo de validade ainda não chegou. O prazo de validade expira quando Jesus retorna como esse grandioso rei sobre toda a terra. Por enquanto, a gente desfruta de uma realidade futura no tempo presente. Isso é um tanto complicado de explicar, mas a realidade de experimentar Jesus, e isso eu imagino que seja confirmado no interior de vocês pelo Espírito Santo de Deus, mas a realidade de desfrutar de Jesus é como desfrutar um pedaço do futuro nesse tempo presente. A gente chama isso de já e ainda não, ou dentro da teologia é o que o pessoal chama de tensão escatológica. O que é essa tensão escatológica? Eu vivo como se eu fosse cidadão da Nova Jerusalém. Eu sou feito nova criatura, mas eu ainda espero pela consumação de tudo isso. E então eu batalho contra as minhas questões internas dos meus pecados ainda hoje. Mas eu espero ansiosamente pelo retorno de Jesus Cristo quando esse mal de fato termina. Eu experimento um pedaço desse término ainda hoje, quando eu percebo o seguinte, cara, Vilela, olha só, minha vontade hoje era de estar com a minha esposa e a minha filha de 5 meses. E de fato eu tenho essa vontade. Mas eu também tenho uma vontade que está para além da minha própria, de simplesmente vir aqui e falar desse Jesus que fez uma coisa maravilhosa por mim. Virou pregação. E nisso eu experimento uma realidade que ela é futura, ela não faz parte de mim, mas ela está aqui de alguma maneira. Virou pregação. Eu vou contar uma história, eu vou recorrer à vergonha do exemplo, professor. Opa, aí sim, hein? Eu vou recorrer à vergonha do exemplo, que é mais ou menos o que a gente experimenta dessa coisa futura no tempo presente. Eu tive uma experiência sobrenatural de ouvir a voz de Deus, e faz tempo que isso não acontece. Vamos ouvir. E eu tenho a impressão que acontecia quando eu era mais imaturo. Vamos ouvir. E eu precisava dessa coisa assim sobrenatural para entender o que estava acontecendo. Quando um amigo entregou para mim uma carta de suicídio, um bilhete de suicídio. Né? E quando você lê uma carta de alguém que está querendo tirar a própria vida, é difícil você ser confrontado com algo mais cruel do que isso. Você encontra coisas tão cruéis quanto essa realidade. Tão cruéis quanto, sim, mas mais cruel que isso é muito difícil. Quando uma pessoa cara a você, ela te deixa um bilhete, e uma pessoa me entregou o bilhete desse rapaz dizendo, olha, é amanhã.
Eu abri aquele bilhete. Eu não sabia onde esse meu amigo estava. Eu não sabia por quê. Eu sabia que ele estava passando por umas barras, mas eu não sabia por que tanto. Eu só sabia que eu queria sumir. E quando eu terminei de ler aquele negócio, eu também não sabia muito de Bíblia, eu também não sabia muito de Jesus, mas eu acreditava e eu adorava Cristo naquele período. Eu terminei de ler e eu falei, eu não tenho ideia do que fazer com esse negócio. A minha vontade era de sumir. E eu sabia que se eu encontrasse aquele meu amigo, eu não teria o que falar para ele. Não sabia nem por onde começar. E aí eu ouço da parte de Deus, o fulano está em tal lugar. Eu acho que dá para falar especificamente o que era. Isso aí é uma experiência de adolescente, eu estava na escola. E eu ouvi da parte de Deus, olha, o fulano está na biblioteca, ele está esperando por você. Não precisa se preocupar com o que você vai falar. Vai lá e fala. E tudo que eu senti era medo e uma vontade tremenda de não ir. Porque eu não sabia o que dizer, o que falar, e eu estava mexendo com a vida de alguém. Mas eu peguei e fui. E eu sentei do lado do fulano e eu falei assim pra ele, não lembro o que eu falei, cara. Porque as palavras que eu falava não eram minhas. Eu só lembro de, no final de um papo de uns 5 minutos, ter virado pra ele e falado, fulano, você não precisa passar por essa sozinho. O que eu sei daquele dia, Vilela, é que ali, a minha vontade era de não estar ali. O meu preparo era um preparo de alguém que não poderia estar naquela situação. Quem tinha que estar falando com aquele fulano era alguém competente e técnico para exercer. Ô, caramba, mas você não era um adolescente, jovem, sei lá o que você era? Caramba. Óbvio que você não tinha preparo. Oxe. Aquele trabalho. A voz minha própria, na minha cabeça, dizia, não vá. Mas o que estava acontecendo ali era um pedaço dessa realidade futura da Nova Jerusalém, acontecendo aqui e agora e dizendo, o mal não precisa prevalecer, porque já começou. Você só precisa esperar para completar tudo. Mas um pedaço dessa Nova Jerusalém você já pode experimentar aqui e agora, basta crer e me adorar. Basta crer e me adorar, que um pedaço do que vai acontecer no futuro você já pode experimentar aqui agora. E a minha profunda tristeza, Vilela, e a minha profunda tristeza no fundo da alma, eu só comecei canal de YouTube, essas coisas, por causa disso. Tem uma das coisas que você pergunta pro pessoal, que assim, tem o ponto alto da vida, que é participar aqui do programa, e qual que é o pior? O pior foi quando eu resolvi ligar um telefone celular e me gravar. Eu só comecei por causa disso. Que a minha profunda tristeza é que a gente fale tanta coisa em nome de Jesus, e fale tanto em nome desse Jesus, e fale tanto dele, e muitas vezes em nome dele a gente deixe de experimentar essa realidade futura, esse jeito de viver, de dizer, não, peraí, esse mal não precisa prevalecer. Eu quero experimentar o bem prevalecendo sobre a situação desesperadora de alguém, a minha, ou a do Berloffa, ou a do Saião, ou a do Vilela. E a gente olha pra gente que carrega o nome de Jesus pra cima e pra baixo, e a gente fala assim, pô, eu não tô vendo isso acontecer. Isso precisa acontecer mais. Pessoas experimentando essa verdade libertadora do futuro acontecendo agora no presente, de vidas de pessoas transformadas, e do mal que está prestes a acontecer não acontecer, e virar um abraço, e virar choro, e virar uma transformação. Mesmo tendo esse testemunho longo, eu deixei para não demonstrar nenhum tipo de preconceito ou aversão a uma parte, a uma história que é sensível e que está dentro da experiência de muitas pessoas que passam por momentos, às vezes, difíceis e não conseguem obter uma solução ou resposta imediata dentro da sua própria mente. Então, por isso que eu deixei, para não parecer preconceituoso, até porque esse é um tema sério, que saiu totalmente do tema principal. E eu gosto sempre de reagir de maneira honesta com tudo. Então,
Então vamos lá. Jesus trouxe a mensagem que a morte não é o fim. Buda também trouxe, né? Mas tudo bem. O meu primo... Eita, estamos lutando com ele para se internar, mudar de vida. Porque eu não botei aqui o problema, né? Vocês podem ler aqui. Eu falei para Deus que queria ver o reino dele na vida do meu primo. Se esse reino for real, já creio que está acontecendo. Amém. Tomara que seu primo consiga vencer a dependência química. É o que eu desejo do fundo do meu coração, porque não é fácil não. Já fiz trabalhos com dependentes químicos durante um bom tempo e não é fácil. Não é nada fácil, tá? Mundo dos mortos, mansão dos mortos, não é a mesma coisa que inferno? Ixi, rapaz, eu tô bem perdido nas mitologias. A palavra inferno vem do latim, a Bíblia vem do hebraico, aramaico e grego. Mesmo lendo a Bíblia, tudo do outro lado da vida é um mistério. Mistério da onde? Nenhum teólogo sabe a origem de Satanás. Para com isso, rapaz. Pessoal, não é mole não. Muito obrigado por terem assistido a mais esse vídeo aqui no seu canal favorito, predileto, Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê, não acredita em um Deus, olha, para mim está tudo certo. Eu apenas desejo do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand.